que vocês acham da gente bater aquele papo, mas chamar mais gente aí pra gente bater um papo? Eu tô aqui, ó, com alguns livros do Gary, do Dan. O Clube de Cavaleiros, que eu quero começar um clube do livro dele, quanto antes. O Corpo Certo para Você, que eu não posso ainda fazer clube do livro, porque eu não sou facilitador da especialidade. Mas esse livro, gente, ele tem tanta coisa legal, ele tem tanta coisa assim, forte, sabe? Que movimenta, que traz à tona, que cria. É uma dica aí bem interessante. Corpo Certo para Você. E se seu corpo fosse o seu melhor amigo? Gravem isso. E se seu corpo fosse o seu melhor amigo? Já pensou nisso? Então ele traz assim capítulos sobre a fome, quando você sente fome e como conversar com o seu corpo. Ele dá algumas ferramentas sobre o que é possível, de manifestação molecular. Ele traz a alegria da encarnação, que eu até usei essa semana. Tem uma coisa aqui, deixa eu ver se eu acho rapidamente pra gente falar sobre ele, que eu adoro. O enunciado aclarador de novo, óbvio. Sobre permissão, sobre você estar na permissão com isso. A ferramenta do leve e pesado usado com o seu corpo. Ah lá, achei. No capítulo 8, para quem tem o livro, gente, vale super a pena olhar para isso, hein? Então, ó, Corpo Certo para Você. No capítulo 8, por que eu tô chamando a atenção para esse capítulo que eu acho... não o melhor do livro, né? Porque o livro tem tantas coisas legais, mas um capítulo que tem que ser olhado com um pouco mais de atenção. Ele fala, o Gary Douglas, sobre um processo corporal que existia no Access e foi tirado de circulação, ele foi renovado, foi colocado outro para tirar dores do corpo no lugar. Mas Rapids, eu falo que eu tenho um carinho especial por esse processo, porque, ou Ripedes, né? Não sei como que as pessoas pronunciam. Eu não sei como as pessoas pronunciam, Ripedes, Rapids, enfim. Ele é escrito com H. Quando você olha para o seu corpo, quantos pontos de vista fixos você tem sobre ele? Essa é a pergunta que começa o capítulo. E olha que legal, ó. Não faz muito tempo, Dan trabalhou em um casal que constantemente reclamavam um do outro. Ele tentou todos os tipos de abordagem para ajudá-los, mas nada parecia funcionar. Eles não abriam mão de reclamar um do outro. E olha a história que legal. Ele me disse, o casal, não consigo mudar nada para eles, não sei o que está acontecendo. O Dan disse sobre o casal para o Gary. E o Gary disse assim, você acha que eles querem mudar? Na verdade, eles não querem mudar nada em si mesmo. Eles só querem que o outro mude. Olha que louco que é esse capítulo. E aí o Gary diz assim, isso acontece com frequência. As pessoas não querem mudar. Elas querem que a outra pessoa mude, então fica bom para elas. Isso é o que fazemos com nossos corpos também. Você está esperando que seu corpo mude, mas você não está disposto a se mudar. Você percebe que mudar é o que mudaria seu corpo? Opa! Uma mulher me disse, diz o Gary, sinto que estou travando uma batalha com o meu corpo. Minha vida e meu ser estão mudando e estou acessando um novo lugar, que é o seguinte. Corpo, venha comigo. Isso é divertido. Ele vem e tudo fica bem por um tempo, mas então o danado vem e me soca. Aí o Gary perguntou para essa mulher, o que você não está sendo para o seu corpo, que o seu corpo precisa que você seja assim, que se manifestaria como um relacionamento perfeito com o seu corpo?
Você tem que pedir ao seu corpo para acompanhá-lo na mudança que está fazendo. E também tem que olhar para onde você não está disposto a mudar. Olha isso, gente. Quando olha para onde não está disposto a mudar, pode ver como criou tudo a que está resistindo. A gente poderia parar aqui. E só daqui a gente tascar pau numa live de noite inteira aqui. Porque presta atenção. Se eu quero que o corpo mude, mas eu não estou disposto a mudar, se eu quero que o meu relacionamento mude, mas eu não estou disposto a mudar, se eu quero que minha mãe mude, mas eu não estou disposto a mudar, meu pai, meu irmão, minha avó, minha tia, não importa. Verdade, você vai conseguir isso? Óbvio que não. Óbvio que não. Então peça para o seu corpo o que você está disposto a fazer junto comigo. Para onde você não está disposto a mudar, que eu estou seguindo o caminho e não está disposto. Eu nunca fiquei muito preocupado em perder peso. E depois que eu bati 3 dígitos na balança, isso me preocupou, até porque eu fui ao médico, teve algumas questões de sangue, de proteínas e tudo mais. E ali eu falei, ok, corpo, o que eu devo fazer? Adequar a sua alimentação. Não fui muito a fundo com essa moça aí que eu acabei de citar, mas o que ela me ensinou em poucos meses me faz já ser um homem totalmente diferente com o meu corpo. E aquilo me deu um ânimo de começar uma caminhada diária, de em plena noção da minha vida, eu falar, não, agora vai ser. Então, ó, setembro foi quando minha mãe faleceu. Em seguida, eu tive um papo sério com a Rúbia. A gente se prolongou ali numa conversa de nutri, de profissional, de que Eduardo eu queria ser. E setembro, outubro, que é o mês do meu aniversário, novembro, dezembro, janeiro, e aí foi. E de lá pra cá, quando eu passo 1 ou 2 dias sem uma caminhada, ou sem uma corrida, ou sem alguma atividade, o meu corpo começa a dizer, ei, eu tô fazendo a minha parte, por que você tá resistindo? E agora eu não resisto mais. Então, é gentil com o meu corpo estar fazendo o que ele quer que eu faça. E é gentil comigo ele fazer o que eu também estou escolhendo. É um casamento perfeito. É assim que tem que funcionar. Mas tá bom, eu quero ir um pouquinho mais além, porque eu quero chegar no Rapids, que é o tchan do capítulo, tá? Então vamos lá. O livro continua assim. Ah, essa live não vai ficar gravada, então se você quer que alguém escuta isso, por favor, chame ela agora. Quando o ponto de vista que você adota sobre qualquer coisa cria uma posição, uma perspectiva em sua vida, então, em sua conscientização a respeito disso, essa posição começa a controlar sua vida. E por isso nós não conseguimos ser nós mesmos. Por que o livro não está aqui? Sendo você, é tão especial e é tão a cara do Access. Porque quando você tem pontos fixos na sua vida, quando você cria alguns posicionamentos e perspectivas sobre seu corpo, sobre sua família, sobre seu dinheiro, sobre o seu negócio, você não consegue. Você não consegue. Eu sei que é Rapids, mas eu não consigo falar assim, porque desde o começo eu adoro falar Rapids. Nem é verdadeiro isso, é Rapids por causa do H. Já me explicaram um dia, até brigaram comigo, eu continuo falando Rapids. É Rapids. Tá bom, vou corrigir. Enfim. Então, se você tem conscientizações a respeito disso, ou daquilo outro, essa posição começa a controlar a sua vida. Por exemplo, quando você assume a posição, este é o homem perfeito para mim, você consegue ver os defeitos dele? Porque ele é perfeito para você. Quando você assume a posição de ter um toque, quando eu falo Rapids,
Você consegue ver as outras possibilidades? Não, porque o seu posicionamento está no toque. Tudo que isso está trazendo à tona, vamos destruir, descriar, revogar, rescindir, retratar por Deus milhões de vezes. POC. Adoro quando vocês me dão munição. Você já devia saber. Me deu munição, a gente vai mexer com ela. Que delícia. Então, quando você tem o homem perfeito, quando você tem a mulher perfeita, quando você tem o trabalho perfeito, não importa. Você não pode ver o defeito daquilo. Porque o seu ponto de vista fixo está ali, naquela posição. Sabia que vinha, adorei. Então, se você encontrar a mulher perfeita, poderá ver os defeitos delas? Não, ela é perfeita. Quando o seu corpo parece estar em uma batalha contra você, existem pontos de vista que você não está disposto a mudar. E aí o livro diz, chamamos isso de repetes posicionais. Repetes posicionais são julgamentos, conclusões, decisões, pontos de vista e posições que você assumiu. Sempre que você diz, eu acredito em X, Y, Z, você está assumindo um repete posicional na sua vida. Essas são as coisas que reunimos para criar as limitações em nossas vidas e em nossos corpos. Os repetes são as iniciais dessas palavras em inglês. Incapacidade, entropia, paralisia, atrofia e destruição que você adota a partir de um ponto de vista. Então, olha, por que eu quis começar a live com esse papo? Primeiro, porque eu já vou repetir de novo, foi o meu primeiro workshop dentro de Axis e isso mexe comigo toda vez que eu falo de repetes. Segunda coisa é, se nós conseguirmos criar um pequeno cisco, olha bem, um pequeno cisco de consciência de que nós criamos pontos de vista fixos e trazemos isso como uma coisa certa. E quando nós fazemos isso para a nossa vida, nós criamos isso como incapacidade, entropia, paralisia, atrofia e destruição para as nossas vidas. Seja nos nossos corpos, seja no nosso negócio, seja na nossa família, seja no seu relacionamento. Eu não sei onde você quer olhar. Apenas perceba. Quantos repetes. E por que posicionais? Porque a gente vai posicionando essas coisas do jeito que passa a funcionar para nós. A gente vai posicionando isso e eles vão se agrupando no nosso ser e vai fazendo parte de nós. Então você pega uma pessoa que tem uma dor, pega uma mulher com dor na coluna, um homem com dor no ciático, o primeiro ponto de vista é, eu não sei mais o que fazer com essa dor. Ela já faz parte de mim. E pronto, o repetes posicional está ali, ó. Tudo que causa incapacidade, entropia, paralisia, atrofia e destruição. Está escrito aqui, ó. Não precisava nem ter falado de outras partes. Está aqui. Então, o quanto nós estamos criando repetes posicionais em nossa vida para que nós não saiamos do lugar. Para que a gente não consiga dar os próximos passos. Para que a gente não consiga criar a transformação que nós estamos desejando. E aí eu vou parar aqui e vou perguntar para você. Aonde tá pegando? Escreve aqui para mim nos comentários ou na pergunta para a gente desenvolver um pouquinho mais essa live. Diz para mim, aonde tá pegando? Onde você está criando repetes posicionais. Onde você está criando atrofia para você. Onde você está criando incapacidade, onde você está colocando isso no seu movimento.
Eu escuto diariamente pessoas dizer assim: Edu, eu tô em Axis, eu tô na consciência, eu tô olhando para as coisas, mas as coisas não andam, eu tô me vendo num buraco, eu não tô conseguindo criar, eu não tô conseguindo criar dinheiro. A primeira coisa que eu sempre falo é: você não está escolhendo. E agora eu posso até dizer: onde você está criando repads posicionais para não criar isso na sua vida? Para manter sua vida uma... Você sabe o que é uma paralisia? Você sabe o que é uma atrofia? Sabe o que é um músculo atrofiado? É um músculo que não se movimenta. É um músculo que não faz a função dele. Se você tá com repads posicionais, você não tá fazendo a sua posição, o seu movimento, aquilo que é para você. E quando você faz várias coisas e o corpo mantém um problema em existência? Ótima pergunta. Quantos repads posicionais você definiu? Ou você tem que define tudo que está criando sua vida exatamente do jeito que está, sem a capacidade de mudá-la? Tudo que isso é, vezes um Deus e leão, você pode destruir e descriar agora, por favor. Certo, errado, bom e mal, pode poc, todas as 9, curtos, garotos, povos e aléns. Quantos repads posicionais você tem que define tudo que está criando sua vida exatamente do jeito que está, sem a capacidade de mudá-la? Tudo que isso é, vezes um Deus e leão, você pode destruir e descriar agora, por favor. Certo, errado, bom e mal, pode poc, todas as 9, curtos, garotos, povos e aléns. Percebe? E quando você faz várias coisas e o corpo mantém um problema em existência. Eu vou entender essa pergunta, Moniquinha, quando o corpo mantém uma doença em existência, por exemplo. Você já fez fundamento, então para você eu posso dizer isso. Eu perguntaria por todos os chicus que estão embaixo disso. Porque não está sobre fazer várias coisas. Está sobre ter consciência daquilo que é de verdade. As pessoas vêm a mim com problemas de saúde e dizem assim: Edu, eu não sei, eu já tomei remédio, eu faço fisioterapia, eu faço não sei o que, eu faço não sei o que lá. E meu corpo, ele dá sinal de melhoras, ele isso, ele aquilo e volta. E aí a gente faz uma sessão de processo corporal, uma sessão de barras, uma massagem completa comigo conversando com aquele corpo. E a dor... E aí você vai me perguntar: Edu, e o que era? Não me importa. Me importa que eu perguntei para aquele corpo e levei aquela pessoa a perguntar para o corpo: verdade. Verdade. O que está por baixo disso? Porque se o problema mantém existência, seja o problema qual for, você não está olhando para ele. Aí, a gente pode falar de curso de barras. Vamos lá? Certo e errado, bom e mal, pod e poc, todas as 9 que são as camadas, curtos, que são aquilo que nós mantemos em existência ou inexistência do problema, garotos. Atente-se a garotos. Vai lá na sua apostila de barras e escuta o que eu vou lhe dizer agora. Garotos. Uma brincadeira que o Gary faz sobre bolinhas de sabão. Por que chama garotos? Porque as crianças brincam com alguém assopra aqui e as crianças vão estourar as bolas. E por que aquelas bolas nunca acabam? Porque nós não paramos de soprar. É como uma cebola. Nós vamos descascando, mas nunca chegamos ao âmago da cebola. Porque a gente fica tirando as camadas que estão em volta. Nós nunca chegamos ao núcleo da questão. Então, quando você diz, olha que aula, enunciado aclarador, hein? Quando você diz garotos, você está pedindo para olhar para o âmago da questão. Você está pedindo para aquela pessoa ou aquilo que está soprando para as bolinhas saírem
parar. Então eu te aconselho, e a gente vai falar da Beth já já, mas eu aconselharia você que está fazendo várias coisas e nada muda, perguntar pelo Chicu, tudo que está encoberto, e acha o processo de garotos na apostila de barras e faz o processo de garotos todos os dias por umas 10 vezes. Sabe? Ou mais. Ou quanto seu corpo quiser. Mostre-me o que está aqui. Eu não quero mais ficar estourando bola e não chegar ao âmago da questão, ao âmago do problema, aonde o negócio acontece. A não ser, lindo você, que você não está disposta a ver. Eu acho que você vai ter que vir para o meu fundamento na próxima semana. A não ser que você não está disposta a ver. A não ser que você não está disposta a abrir seus olhos e olhar para você como sim, você pode se olhar. Essa é a grande sacada. Tá? A Beth disse assim: eu tenho túnel do carpo. Isso me incomoda? Dói? Não consigo dormir direito. Túnel do carpo é mão, se eu não me engano? Onde que é túnel do carpo? Mão ou... túnel do carpo. É que eu confundo com um túnel que tem aqui também. Mas enfim. Primeira coisa. Vou sair de axis um pouquinho, tá bom? Vou sair de axis. O Eduardo vai virar massoterapeuta agora. Tudo que dói em você... nos pulsos. Exato. Então vamos lá, ó. Pega isso para ver que consciência traz aí. Tudo que dói em você, que tem a ver com músculos, articulações e tendões, significa que você não está escolhendo fazer aquele movimento. Edu, não é que eu não estou escolhendo, eu não estou conseguindo. O Eduardo do passado usaria essa palavra. Você não consegue, algo está te atrapalhando. O Eduardo da consciência hoje diz, sim, você não está escolhendo. Ok? Tá bom, não se apegue a isso. Por quê? Porque é os nossos músculos que nos dão mobilidade. É os nossos músculos, tendões e articulações que fazem nós fazermos o movimento. Se algo está me parando nos músculos, tendões e articulações, eu não estou escolhendo o movimento. Aí, ó, Beth, a gente volta para o livro. O que eu li aqui? Repeats. Incapacidades, entropia, paralisia, atrofia, destruição. A gente tem repads sobre tudo. Aonde você está se parando no dinheiro, onde você está se parando no sexo, onde você está se parando nos relacionamentos, onde você está se parando no seu negócio, onde você criou entropia. Eu vou explicar o que é entropia, tá, gente? Entropia é onde você pega algo que tem ordem e facilidade e transforma em desordem. Algo que é caótico, não confortável e não divertido. E nas línguas terapêuticas, nós usamos a doença como uma doença que eu tenho ganhos. Não vem ao caso ganho e eu não estou aqui para julgar a sua doença. Mas toda doença e todo aquele que tem a doença tem um ganho com aquilo. Se eu estivesse te atendendo, eu ia te perguntar assim, verdade, qual o ganho que você tem em ter uma inflamação no túnel do carpo? Verdade. Vamos tratar a Beth. Verdade. Quando foi que você deixou de pegar a sua vida nas mãos por conta de cuidar dos outros? E agora você não consegue retomar.
Percebe? Túnel do carpo. Eu não sei se vocês sabem, quando a gente tem doença, inflamação, infecção no túnel do carpo, esse movimento, quando ele é feito, ele é de uma dor intensa. Me corrija se eu estiver errado, Beth. E ainda, você perde força na mão. Você perde força para pegar. Então, a fisioterapia é local para analgesia. Você tem que fazer fortalecimentos bem leves para você começar. Quem faz cirurgia de túnel do carpo também é uma fisioterapia contínua. Tudo bem, tudo isso a gente está falando dos nossos corpos. Tendões, articulações, músculos, tecidos, tudo que passa por aqui. Mas e energeticamente? O que eu não quero pegar? Energeticamente, que repetes que eu criei para mim, que eu não me acho digna, ou que eu não me acho na possibilidade, ou que eu não consigo pegar, que eu não consigo abraçar, que eu não consigo me fortalecer. Olha lá, eu perdi força quando parei de dar aula, escrever, corrigir. Sim. Por quê? Talvez você fez... Ó, eu vou fazer um paralelo, tá? Você só me corrige ou nem me corrige. Vê aí o que funciona pra você. Normalmente, muitas pessoas, não são poucas e não é só você, passam uma vida inteira se escondendo atrás da sua profissão. E quando eu digo se esconder, não é bom nem mal. É apenas uma situação. E quando você para de fazer a sua profissão, quando você para de exercer aquela função, a primeira sensação que vem é: eu não posso fazer outra coisa. Eu não posso mais. Eu não sou mais isso. Lição de casa: ler e colocar em prática o livro Sendo Você. Eu não sou mais isso. E aí eu perco a força. E aí eu não consigo me empunhar. Isso acontece com quem aposenta. Isso acontece com quem sofre um acidente de trabalho e tem que sair do trabalho. Isso acontece com quem é mandado embora. Não importa quantos anos de empresa. Mandado embora perde a força. Não é túnel do carpo, às vezes é outra coisa. Eu dou muitos exemplos na classe Fundamento. E aí é engraçado, porque um dos exemplos que eu dou lá é assim: eu trabalhei como massagista do banco, de um banco bem grande do Brasil, e há várias agências. E eu já vi de tudo. Pessoas afastadas por depressão, pessoas afastadas por lerdorte, pessoas afastadas por ser vergonhice, pessoas que não pensam em se afastar, pessoas que empunham o trabalho em primeiro lugar. E aí o que acontece? Eu já fui fazendo parâmetros, mesmo antes de Axis. Desculpa. E é engraçado, porque a lógica seria 10 caixas do banco. Se é um problema de cadeira, ou de balcão, ou de qualquer coisa, os 10 teriam lerdorte. Mas não. Aí, aquelas pessoas vinham para massagem e elas gostavam, obrigado. E elas gostavam. E elas viam que a dor ia diminuindo. Algumas até ficavam sem dores. Olhem para mim, pasmem. As que tinham lerdorte e começavam a não ter dores, arrumavam qualquer desculpa do mundo, mas elas não voltavam nas massagens. E não era consciente: não, eu vou arrumar essa desculpa para não ir. Era assim: não, hoje eu não posso, hoje eu estou muito sobrecarregada. Não, hoje é dia 5, você tá louco? Eu não posso parar meu serviço. E o ganho delas era, no outro dia, poder dizer: ai, eu tô com dor, alguém olha para mim.
O ganho delas era no outro dia ir no médico para ganhar um atestado. E não é por maldade que as pessoas fazem, é apenas porque elas precisam manter aqueles repads em andamento na vida delas. Elas precisam manter atrofiada a vida delas. Elas precisam ter, acabei de ler para vocês, elas precisam ter essa versão de eu sou incapaz. E tantas outras coisas. Ser notado, pode ser. E aí que tá, o Gary fala isso muito legal. E não tá aqui para dizer o que elas querem. A fala aqui é para dizer assim, olhe para você e crie consciência do seu mundo. Agora, se você disser antes de qualquer coisa, eu não posso, eu não consigo, isso não vai dar certo, eu tenho inflamação no túnel do carpo, então eu não consigo nem aplicar barras, seu ponto de vista cria sua realidade. Seu ponto de vista também cria sua realidade. Então muda seu ponto de vista. Faça o que essa realidade pede para o seu corpo. Sugiro, arrume um jeito, procure clube do livro, compre o livro, eu não sei o que você vai fazer, mas esse livro é primordial para quem tem alguma coisa com o seu corpo. Gente, e eu não vim para essa live fazer propaganda de livro, tá? Quem me conhece sabe que eu não sou assim. Mas eu tô falando desse livro porque ele realmente pode mudar as coisas por aí. Ah lá, eu escolho aplicar barras e me sinto muito feliz. Percebe que quando você volta a fazer com que seu corpo se sinta útil no padrão hard, como você era professora, não vai ter dor, não vai ter túnel do carpo inflamado. Cuide disso. Faça o que seu corpo sinta-se feliz. Elisângela, eu não entendi a pergunta. Herpes também são ripedes? Sim e não. Ripedes são tudo que nós criamos para manter o nosso corpo parado, manter o nosso corpo estacionado em algo. Ripedes tem a ver com algo que eu criei e eu não mudo isso não muda. Então, herpes pode ser um ponto de vista, uma questão aqui. Quando eu trabalhei ripedes como processo corporal, a gente trabalhava isso para principalmente músculos, dores musculares e coluna e tudo isso. Herpes. Então, saímos do túnel do carpo, saímos das questões de eu trabalhar isso e aquilo e vamos olhar para herpes. Herpes, basicamente, ela é um vírus que está rodando aí no seu corpo, né? Me ajudem, eu conheço pouco de herpes. Até podia pegar o meu livro de... Vamos lá. Me escutem, que eu tô com foninho de ouvido, mas eu vou sair aqui, vocês ficam olhando para minhas entidades. Espera aí que eu vou achar um livro aqui. Herpes. Vou deixar o livro de terapia floral pra gente conversar. Pronto, voltei. Tem um livro aqui que ele é meu livro coringa. É o livro que eu uso muito para terapias florais. Vamos ver se a gente acha alguma coisa de herpes aqui. Essa é uma boa pergunta. Obrigado, Ná. Manifesta onde? Começa por aí, né? Mas vamos ver aqui o que o livro vai trazer e a gente faz algumas perguntas aí para ver o que a gente pode trazer de consciência. Esse livro, vamos lá, ele é um tratado de terapia floral, ele é da Maria Cristina Godinho dos Santos e ele traz, então, as doenças ou algumas questões de saúde e aí eles indicam alguns florais que pode se tomar para isso. Mas o que eu acho incrível nesse livro é que ele traz algumas explicações energéticas daquela doença. E herpes parece que tem alguma coisa aqui. O que é uma herpes, então? É dermatose inflamatória, caracterizada pela formação de pequenas vesículas que se apresentam em grupos. Então, lábios, pode ser nas partes íntimas, nasal, normalmente é nas partes moles do corpo, né?
A pessoa se sente, vamos lá, escutando, a pessoa se sente de... Tô parecendo que eu tô dando aula, né? Adoro. Vou pôr meus óculos de professor. Atenção, alunos, vamos lá. A pessoa se sente de forma indireta atacada emocionalmente, amarrada e busca consciente. Lembra que quando a gente usa a palavra conscientemente em terapias ou em livros, não é sobre consciência energética, é aqui sobre eu estar aqui pensando nisso ou não, né? Então, e busca conscientemente ou não proteção em relação às próprias emoções. Eu vou repetir, porque é daqui que a gente vai continuar o papo sobre a herpes. A pessoa se sente de forma indireta atacada emocionalmente, amarrada e busca, consciente ou não, proteção em relação às próprias emoções. Então, a gente vai dar um passo para trás. Herpes, baixa imunidade. Imunidade no corpo. Nós estamos falando sobre luta. Olha que louco, mas que real isso. Toda vez que a sua imunidade cai, gravem isso no papel, na geladeira, na mesa de trabalho. Toda vez que a sua imunidade cai, existe uma luta no seu corpo, ou na sua mente, ou no seu negócio, ou no seu novo emprego, que você não está deixando fluir. Ah, pode ser na pele, herpes zoster, exatamente. Quando ela está com a imunidade baixa, exatamente. E aí vai ter dores. A zoster mais ainda, né? E a zoster ainda é infecciosa, então a gente teria que olhar um pouquinho mais além, né? Mas basicamente é isso. Você baixa a imunidade significa que você está lutando contra algo. Contra algo fora. Normalmente contra algo dentro. E aí, se a gente for trazer isso para Axis, a gente faz uma pergunta. E a pergunta é, uma delas pode ser, né? Não é? Pode ser. Que lugar é esse que eu tô lutando tanto e não estou deixando a minha vida fluir? Tudo que isso representa, vamos destruir e descriar agora, por favor. Certo, errado, bom e mal, pode poc, todas as 9, curtos, garotos, povos e excelência. Que lugar é esse que eu não me aceito, que eu não escuto o meu corpo, que eu não aceito as minhas emoções e eu vivo emparelhado numa luta constante? Tudo que isso é, vezes Deus ilhão, você pode destruir, descriar, revogar, rescindir, retratar por Deus ilhões de vezes. Certo, errado, bom e mal, pode poc, todas as 9, curtos, garotos, povos e excelência. Sim, normalmente, sempre contra algo dentro. Tem externo? Tem. Mas aí a gente parte do princípio que se eu estou sendo eu, se eu estou aqui comigo, se eu estou movimentando aqui, o outro vai movimentar lá. Vai acontecer. Tem mais uma coisa aqui sobre a herpes do livrinho mágico do Edu. Com frequência, arquétipos arcaicos ou kármicos provocados por comportamentos expiatórios e ideias de culpa têm seu papel. A impressão é de que sua máscara de proteção não é suficiente. Percebe que quando você está de herpes, você gostaria que ninguém te visse? Você não consegue nem falar porque aquilo tá doendo, tá chato. Já pensou nisso? Em geral, herpes tem a ver com choque emocional. Volto a dizer, é quando você está guerreando e vai cair sua imunidade. Olha, essa é uma curiosidade, né? Daí a gente pode criar isso como ponto de vista ou não. Não precisava nem ler, mas vou ler. Normalmente, em fases lunares, deixam a ferida mais irritada
irritada, mais irritante. Normalmente luas cheias ou aquelas luas negras, luas maiores, né? Vamos lá, você disse que é na boca a sua, né? Então, ó, herpes labial, maledicência, medo de expressar a raiva em palavras. Vou pôr uma frase melhor aqui. Medo ou não coragem de dizer o que quer dizer. Então eu não enfrento e eu luto aqui dentro. Eu não falo e eu luto aqui dentro. Eu não brigo e eu luto aqui dentro. Lembrando que fígado vai ter a ver, raiva vai ter a ver com fígado também, tá? Não vou entrar em detalhes aqui. Genital, daí tem outra questão, e zoster tem outra questão. Hashtag fica a dica, acho que isso trouxe consciência aí pelo seu uau, aparentemente isso trouxe consciência. Perco até a voz. Óbvio, né, meu amor? Óbvio, né, meu amor? Então, que energia, espaço, consciência, escolha, mágicas, milagres, mistérios e possibilidades, nós e nossos corpos poderíamos ser agora para ser o efeito curador de tudo isso no nosso corpo. Para ser parceiro dos nossos corpos. Para entrar com ele na onda da cura, na onda da benevolência, na onda da gratidão, na onda das possibilidades com ele. Para que ele não precise ficar doente para nos mostrar nada. Para que ele não precise baixar a sua imunidade para nos mostrar nada. Para que eles não precisem se ponderar em atrofias, em situações, em ripedes que nos faz não chegar onde a gente quer. Tudo que não permita essa mudança conosco e nossos corpos, vamos destruir, descriar agora, por favor. Certo, errado, bom e mal, pode poc, todas as 9, curtos, garotos, póveres e aléns. Meu corpo pipocou por aqui. Opa, então é porque tá chegando. Deixa ele pipocar. Olha lá, a Lu trouxe uma última, acho que vai ser a última questão, porque a live já tá para 47 minutos. Excesso de peso também veio à tona agora, muito forte. Excesso de peso tem uma variação, que é assim. Um desejo mal dirigido de proteção. Proteção a quem? Não importa. Pode ser proteção a mim, ao outro, a alguém do passado, a alguém que eu não conheci, a alguém da minha família. Então, quando eu tenho excesso de peso, eu estou guardando... Olha bem, eu estou guardando aqui para suprir uma necessidade. Minha? Não. Porque a minha necessidade, o meu corpo tem essa consciência. A minha necessidade corporal, ele dá conta de... Nosso corpo é muito inteligente, gente. Saibam disso. Nossos corpos são muito inteligentes. Ó, poderia lançar Emagrecendo com Edu. Olha! Vou printar a tela, Mônica, agora. Hashtag adorei. Então, nossos corpos são muito inteligentes. Então, converse com ele. E aí, uma ferramenta que eu acho sensacional para emagrecimento, não devia falar isso agora, devia deixar para o meu programa. Uma ferramenta que eu acho sensacional para emagrecimento é: a quem pertence isso? Devolva ao remetente com partículas de consciência anexada. Não importa a quem pertence, eu não quero nem saber se eu peguei gordura da minha mãe, do meu marido, dos meus filhos, da minha avó, da minha tia. Não importa a quem pertence isso. Porque nós não estamos falando só de gordura. Nós estamos falando dos nossos corpos armazenando coisas para suprir a necessidade ou proteger algo ou
alguém. Uma coisa que eu aprendi lá no meu curso de massagem há 20 anos atrás. Os nossos corpos têm uma célula e essa célula tem uma memória celular. Então, quando nós temos uma memória celular, é porque os nossos corpos podem, sim, ser pensantes tanto quanto esse ser infinito é. Eu quero trazer uma curiosidade sobre peso, tá, gente? Pessoas, e aí não importa grau, idade, tamanho ou qualquer coisa assim, elas também escolhem ter mais pesos por causa da sua conexão. A gente usa no Brasil a palavra mediúnica, mas com a sua conexão com o plano que nós não vemos, com além dessa realidade que nós não vemos, tá? Edu, não entendi. Então vamos tentar minuciar isso. Quando nós somos, lembra? Bob Esponja do universo? Então nós somos mais psíquicos do que imaginamos. Nós somos seres mais psíquicos do que sabemos. Alguns até sabem. E aí o que acontece? Eu armazeno gordura, comida, informações para me equilibrar nessa realidade. Para me sentir afinco aqui. E aí quando eu não tenho consciência disso, eu fico apenas gordo, obeso, fora do peso. Então junta as duas coisas. O me equilibrar e me aterrar aqui com o contribuir com o outro, o carregar o fardo do outro. Como é que eu falei? O querer proteger o outro. Sacou? Então, como mudar isso? Tudo que isso representa, vamos destruir e descriar. Acolhe. Escutei isso essa semana e eu achei muito, muito verdadeiro. Aliás, eu tenho feito isso depois que eu escutei. Acolhe primeiro. Para de sair como uma metralhadora. Destruir, descriar. Pode ser? Pode. Mas acolhe. Acolhe essas informações que eu tô te dando. Acolhe esse movimento que eu tô te dando. É gratuito, não tô cobrando nada. Tô aqui nesse bate-papo porque eu já tô querendo fechar essa live e abrir outra de tão gostoso que eu tô curtindo tudo isso. Acolhe. Veja o que funciona pra você. E aí fala, ó, eu destruo, descrio. A gente não tem que fazer as coisas assim, sabe, ó. Eu destruo, descrio, pá! A sensação é essa, de explodir isso pra jogar fora. Mas eu pode ser, olha, obrigado pela contribuição que você foi. Gordurinha que tá aqui no meu corpo, obrigado pela contribuição que você foi. Obrigado porque você me carregou durante tempos. Nós protegemos tantas pessoas, mas agora eu quero nos proteger. Então eu destruo, descrio tudo que não está criando mais para a nossa vida. Olha, isso não é muito mais gentil? Isso não é muito mais amoroso? E aí, por que tem um corpo certo para você? Porque daí você não vai se julgar mais. Porque você não vai precisar ter a mais para dar para o outro ou para proteger alguém. Vai apenas devolvendo, dando pertencimento. Não é sensacional olhar por esse prisma? Olhar por essa lente? Eu acho. Eu tenho que dizer que eu acho sensacional. E você? Fez sentido para você? Fez sentido para você estar conectado com você, com o seu corpo, com a sua vida? E aí sim, é o seu lugar. Então quando o Dr. Dan diz lá, sendo você, você vai mudar o mundo. Ele não está dizendo, vai, agora arranca a capa de super-homem e sai voando, mudando. Você vai fazer isso automaticamente. Mas é quando você é você, comendo o que você tem vontade, fazendo a caminhada, curtindo, fazendo os cursos que você está afim, dando as aulas que você está afim,
fazendo o negócio que você tá afim. Não viu aí? Túnel do Carpo. Por quê? Porque eu parei de trabalhar, eu me escondi atrás daquilo 33 anos. Se você estiver fazendo o que você gosta, você não está trabalhando, você está se divertindo. Eu lembro, a Lu aí que está na live com a gente, eu lembro no Fundamento com ela, duas coisas que me marcaram muito com ela especificamente, ela é de Araras, foi nós facilitarmos a casa onde ela tem um empreendimento na cidade. E foi incrível, porque ela foi embora. E quando ela voltou no outro dia, ela disse assim, Edu, a casa conversou comigo. Ela não quer que eu saia de lá. Lembra disso, Lu? Foi surreal. E eu não sei, até hoje eu não sei nem onde é o empreendimento dela, porque eu não fui lá. E eu não sabia nem como era. E eu só falei assim pra ela, fica na porta do seu empreendimento e entra. E vamos pedir permissão para que as entidades de lá digam para você o que elas querem. E assim foi. E aquele lugar é uma contribuição para ela. Acho que ainda é, né? Depois, isso já faz mais de um ano, eu não sei nem como foi depois. A segunda coisa que eu não esqueço é... E essa live talvez tenha tudo a ver com isso, né, Lu? Tudo a ver com isso. Ela deitada recebendo o processo, e quem faz fundamento sabe que a gente faz 3, 4 processos na sala. E eu, quando eu tô avulso, eu gosto de passear, tocar nos corpos. E ela recebendo um processo, e eu fiz uma pequena sinfonia no corpo dela. E o corpo dela foi tão grato. Foi tão lindo de ver a cena, a cura, o movimento do corpo dela acontecendo. Então eu acho que essa fala que eu acabei de dizer, a quem pertence isso, as gorduras ou a qualquer coisa que eu quero armazenar aqui, eu deixo ir. E eu não preciso mais que tenha doença, que tenha dor, que tenha gordura, que tenha qualquer coisa. Isso serve para tantos outros movimentos. É o que eu te falei agora, gente. Eu poderia abrir outra live, eu poderia abrir um Zoom, a gente poderia conversar. E isso vai trazendo as clarezas que nós estamos aqui, ó. No nosso corpo. No nosso corpo. Então olhe para você essa noite. Aproveita que a gente está começando a semana, novas escolhas, cursos que vão vir pela frente, classes que você vai dar, eventos que você vai montar, a sua empresa, chega na sua empresa amanhã conversando com ela, chega no seu negócio conversando com ele, abra seu campo vibratório sem ripedes te travando, sem ripedes dizendo para você que você é limitada. Você não é limitada, você não é limitado. Você é um ser infinito que pode sim criar a sua vida. Vou terminar a live contando uma coisa que é tão lindo para mim e eu adoro e quem já convive comigo. Gente, eu tinha outras coisas para dizer, tá? Eu ia falar sobre o livro do dinheiro que nós vamos abrir, Clube do Livro. Eu ia falar sobre o Clube dos Cavaleiros, que eu quero abrir o Clube do Livro. E eu não falei de nada disso. Vocês que são culpados. Vão ter que me escutar em outro momento depois. De novo. Só por diversão. Mas tá bom. Vai acabar e eu quero contar isso. Quando eu era da igreja, eu fui católico. Quem sabe da minha história, eu já fui seminarista e outras cocitas. Uma das menções bíblicas que mais me chamavam a atenção era o caso da hemorroísa. O que era a hemorroísa? Era uma mulher que foi banida do grupo porque ela tinha um fluxo de sangue muito constante e nada parava aquilo. E ontem eu estou assistindo uma minissérie que de vez em quando a gente volta nela, que chama Maria de Magdala. E ontem foi exatamente a cena que aconteceu na minissérie. Então eu vou falar rapidamente para você o que é essa cena. Essa cena é Jesus passeando no meio dos leprosos, dos doentes, pedindo cura. E a mulher, ela pensa assim, ele não vai me olhar, ele não vai me ver. Mas eu creio que se eu tocar na veste dele,
eu vou ficar curada. E ela vai sorrateiramente por um lado e pega na veste de Jesus, e quando ela toca, e a multidão em volta dele, ele para e diz, quem me tocou? E tudo para, congela a imagem. E ele repete, eu senti uma força sair de mim. Quem me tocou? E a mulher, eu te toquei, Jesus. E por quê? Porque eu acreditava, se eu tocasse as suas vestes, eu ia ser curada. E ela foi, na hora. Então, lindo, você acredite. Não é só sobre Jesus. Não é só sobre o Espírito Santo, não é nem sobre Deus a nossa conversa. É sobre você olhar para você e acreditar que qualquer coisa que você deseja, escolha, está disponível. E é mágico mesmo. E é possível que a mágica aconteça mesmo. Com a Lu foi assim quando eu fiz a sinfonia nela. Quantas outras pessoas têm feito sinfonia de possibilidades comigo, uma sessão de barras? Quantas pessoas vocês atendem com barras, com massagem, com terapia floral, com reiki, com constelação familiar, e as pessoas voltam e dizem para você, você mudou a minha vida. Então reconheça que você é uma fagulha de Jesus aqui. Você é uma fagulha do Criador aqui. Eu brinco muito nas minhas classes e eu digo assim, cuidado que eu leio o pensamento e eu leio mesmo. Cuidado que eu sei quando alguém está puxando minha energia e eu sei mesmo. Porque se o cara, tudo bem, é o Jesus, ele pode saber que alguém tocou ele, pegou uma energia dele, uma força dele, eu também posso. Eu também posso. E você também pode. Axis é sobre empoderar as pessoas a saberem o que já sabem. Então, lindo, você se empodere de quem você é. Se empodere do seu corpo, se empodere da sua profissão, se empodere dos seus estudos, se empodere do seu relacionamento, se empodere da sua família, se empodere de você. E vamos ter uma semana abençoada. Eu leio mesmo. Eu nem vou falar sobre a sua tese, tá, Aline? Nem vou falar. Eu tô nos agradecimentos. Ai, que lindo, eu quero ver uma foto depois. Eu nem vou falar sobre a sua tese. Olha, escuta o que eu vou te dizer. É a sua tese. Você escreveu. Você sabe o que tá lá. E qualquer pergunta ou qualquer coisa que o outro vá falar, você estudou e você sabe o que está escrito. O Léo fala assim pra mim, eu acho impressionante que você fala, eu vou abrir uma live e de repente você abre o celular e começa a falar. Aí eu falo pra ele, eu não tô abrindo uma live sobre como abre o corpo humano e faz uma cirurgia, isso eu não sei falar. Agora, falar sobre empoderar as pessoas, sobre consciência, sobre axis, sobre tudo isso daqui, pode perguntar. É aqui, ó. Tamo junto. Entendeu? Empodere-se. Empodere-se de quem vocês são. Um beijo no coração. Adorei vocês comigo aqui a noite toda. Vamos fazer mais disso? Um beijo. Ótima noite. Obrigado.